Shalom, queridos, que Deus possa nos abençoar de forma rica, poderosa e sobrenatural. Então vamos à palavra de hoje, está lá em João 1, 41 e 42, e diz assim: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Amém? Somente até aqui. Queridos, nós ouvimos falar muito a respeito de celebridades, de heróis, e de repente parece que é a mesma coisa. Mas não é, sabe? Celebridade é aquilo que gera notícia, e ao longo do tempo, de repente, elas não são mais celebridades. Agora, os heróis, eles serão lembrados sempre pelos seus grandes feitos. E o tempo destrói muitas vezes a celebridade. Agora, constrói um herói. De repente, eles são valorizados nem nessa vida, assim, não são valorizados nessa vida, mas são valorizados posteriormente. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas fazem tanto na sua vida e só são reconhecidos depois que morrem. E muitas vezes, de repente, nem chegam a ser reconhecidos, mas são heróis porque em determinado tempo da vida tiveram altruísmo, fizeram algo que não fosse para benefício próprio. E isso é o evangelismo. Nós fazemos isso para o benefício do Senhor. A nossa alegria, a nossa felicidade talvez não seja reconhecida nesse tempo. Talvez sim, talvez sim. É mais ou menos igual aos bombeiros e tal. Porque nós não podemos esperar nessa terra o reconhecimento das pessoas, nós temos que esperar que o Senhor nos reconheça. Enfim, e o que isso tem a ver com a palavra, pastora? Veja bem, o texto que nós lemos mostra o exato momento que André, irmão de Pedro, levou ele até Jesus. André é um herói, né, anônimo, porque ele, todas as vezes que aparece ele na Bíblia, aparece ele levando as pessoas a Jesus, mostrando o Messias, mais ou menos igual João Batista fez, sabe, anunciando. Mas a glória não fica com ele, não ficava. Agora, você já pensou se ele não tivesse anunciado o Messias para Pedro? Talvez fosse diferente. Ele não teve honra, não teve reconhecimento, mas ele fez um fato que mudou toda a história, não só de Pedro, mas de Jesus. E você sabe que Pedro foi um grande apóstolo. E por fim, né, ele esteve nessa história, nesse contexto. Quantas vezes nós somos heróis anônimos? Se tivesse mais André, talvez teria mais Pedro. Nós falamos da ousadia de Pedro, nós sabemos a história dele, sabemos que ele se converteu na realidade depois que andou 3 anos com Jesus. Todo mundo tem a história de Pedro na ponta da língua, mas e a de André? Né? Ele ficou anônimo na história. Isso é para que eu e que você nunca desanimemos de pregar a palavra do Senhor, o ID do Senhor, para falar assim: olha, esse aqui é Jesus o Messias. Já pensou lá na frente nós descobrirmos? Ou talvez a gente não descubra, mas seja um fato de Deus ter nos usado para alcançar pastores, pastoras, apóstolos, grandes homens e mulheres de Deus, assim como foi com André, um grande evangelista. E na época que André viveu, talvez ele não tenha percebido o rebuliço que ele causou no inferno e no céu por levar Pedro até ele. Então não desanime. Talvez você não seja aquela pessoa eloquente, talvez você não seja o top das galáxias, mas você é aquilo que Deus planejou para ser. E todos nós temos condições de falar do amor de Deus e, pelo menos, sem falar de uma forma cativante, que ele morreu na cruz por nós, e alcançarmos outras pessoas. Sejamos heróis da nossa época, amém?